Olá para todos, gravando mais um vídeo para o meu canal Realidade do Espírito. Meu nome é Jocir Sartor e hoje achei interessante trazer uns trechos de dois livros e comentar com vocês. Um é do Trigueirinho, Aos que Despertam, e o outro é Homem Integral, da Joana de Ângeles. Trigueirinho, para quem não sabe, é da linha mais teosofista, uma nova teosofia, e a Joana de Ângeles é mais da linha espírita, né? Ela é um espírito que se comunicava através do médium Divaldo Pereira Franco. De qualquer jeito, ambos são trabalhos mediúnicos, embora o Trigueirinho nunca considerou assim, mais como uma canalização que o Trigueirinho fazia, mas no fundo é a mesma coisa, né? São seres de luz que passam conhecimentos, orientações, indicações, avisos para nós aqui encarnados, e que diante das situações que vão se sucedendo, eles vão passando, orientando, coordenando todo um procedimento que se deve ter aqui no plano físico para nós encarnados, né? E diante de tanta coisa que está acontecendo no planeta atualmente, de transformações, principalmente relacionadas à natureza, e que afeta o estado mental e emocional do ser humano, transformações das energias que estão mudando no planeta Terra, energias mais potentes, de altíssima frequência, que não tem data para se manifestar, como muita gente diz, que no dia tal, uma energia tal vai entrar no planeta, vai transformar e tal. Na verdade, o plano superior não segue calendário, portanto não tem data, não tem hora. Simplesmente esses fluxos de energia são determinados por grandes hierarquias que coordenam a evolução de cada planeta. No caso, nós aqui que estamos na Terra atualmente, vamos recebendo esses impulsos superiores, e aqueles que estão dando abertura para receber esses impulsos vão e estão aproveitando, estão recebendo esses impulsos que estão fortalecendo, estão equilibrando, harmonizando a parte mental e emocional. Muitas vezes as pessoas se sentem bem, muitas vezes as pessoas se sentem em paz, muitas vezes as pessoas se sentem em harmonia, embora hoje em dia está meio raro, né? Cada vez mais as pessoas estão em desequilíbrio, mas algumas que estão voltadas para o bem, que procuram ajudar o próximo, que procuram se trabalhar internamente, vigiar aquilo que pensa e sente, essas estão dando abertura a receberem impulsos superiores a qualquer hora, a qualquer momento, que vêm dos centros intraterrenos, já conhecidos pela obra do Trigueirinho, e tantos os principais centros intraterrenos como suas ramificações, dos centros intraoceânicos, e também das colônias espirituais, que têm grandes núcleos que estão ligados a planetas, a estrelas, estão ligados aos centros intraterrenos, intraoceânicos. Então é um conjunto, uma obra gigantesca que vai se desenvolvendo, que vai impulsionando essa humanidade para atingir níveis cada vez melhores, cada vez menos sofridos, mas que, infelizmente, como nós sabemos, a maioria não deu abertura, a maioria não se preparou, a maioria não quis mudar a sua maneira de pensar e sentir,
e por isso que nós estamos hoje testemunhando tantas desgraças naturais. São terremotos, são furacões, são tornados, são enchentes, são erupções vulcânicas, enfim, incêndios florestais, provocados ou não pelo ser humano, mas que se alastram com uma rapidez incrível, um nível de destruição imenso, e que está pegando a maioria das pessoas desprevenidas, porque a maioria sempre pensa, sempre pensou, que é uma característica inclusive do ser humano, né, que não adianta alertar, não adianta avisar, porque a maioria não aceita isso e acha que não vai acontecer. E, inclusive, muitas dessas cenas que hoje se vê nesses vídeos compartilhados pelo Instagram, Facebook, pelo X, são cenas que os amigos maiores, os seres de luz, passaram para nós. Eu me lembro há mais de 30 anos, lá na década de 90, de coisas que iriam acontecer no planeta, que iriam fazer parte da transformação do planeta, mas que a intensidade, a destruição, o sofrimento da humanidade ia depender do quanto as pessoas iriam mudar de lá para cá. Então foi lá em 92, 1993, 1994, 95, enfim, as equipes espirituais sempre passaram para nós como grupo espiritual que atua ao longo de todas essas décadas, inúmeras informações, e entre elas essas cenas que hoje a gente vê que estão aí acontecendo, e que não adianta as pessoas dizerem que isso sempre aconteceu, é que agora as pessoas têm um acesso maior à internet. Já ouvi muito isso, porque mesmo antes que não tinha acesso, existiam jornais, existiam fontes de informação não tão rápidas como a internet, mas era noticiado. E agora, com essa intensidade que está acontecendo e a sequência constante de desastres naturais, é que se pode perceber que está havendo realmente uma grande mudança, embora a humanidade não esteja aceitando, embora a humanidade permanece um tanto quanto estagnada na sua maneira de pensar e sentir, cada vez mais apegada ao mundo material, cada vez mais apegada às questões materiais, esquecendo do trabalho interno, esquecendo daquilo que tem que ser modificado como ser humano. Então não é errado as pessoas trabalharem, ganhar dinheiro, comprar bens materiais. A questão que os amigos maiores salientam é que as pessoas estão focadas, sempre estiveram focadas só nisso. Trabalhar, ganhar dinheiro, comprar, adquirir bens, e o lado interno, o aperfeiçoamento como ser humano, a tomada de consciência como ser humano que está evoluindo, que está crescendo, ou que deveria estar evoluindo e crescendo, que estaria se desapegando dos aspectos inferiores da vida, dos aspectos materiais da vida. Isso simplesmente a humanidade não fez. Então eu destaquei aqui do livro Aos que Despertam, um dos livros, uma das obras do Trigueirinho que eu recomendo, até um livro de tipo de cabeceira, né, para ser lido, porque são mensagens curtas, mas são mensagens muito profundas. Tem a Profecias aos que não temem dizer sim, também é um outro livro, Portas do Cosmos, tudo livros do Trigueirinho, tá, do grupo do Trigueirinho, que foram lançados lá na década de 90 também, 92, 93, 94, que tem a mesma característica de trazer mensagens curtas de orientação para a humanidade, para que a humanidade despertasse naquela época para níveis de evolução, de tomada de consciência maiores. E nesse trecho que eu destaquei, diz assim:
pesada mão de ferro, sombria, arranha a superfície do planeta, rasga os seus continentes. Sangue emerge das fendas, lava-o, porém, e de escura e denso plasma vai se transformando em fluido de vida. A nova Terra se aproxima. Então vocês veem aqui, né, pesada mão de ferro sombria arranha a superfície do planeta, rasga os seus continentes, evidenciando que, como um meio transformador do planeta, as hierarquias terminam usando uma pesada mão de ferro que arranha a superfície do planeta, ou seja, atinge as estruturas materiais do planeta, a superfície do planeta, né, a parte material, e rasga os seus continentes, então evidenciando que atingiria todos os continentes, todas as partes do planeta. Então vocês veem que tem um tom profético nessa colocação, né? E aí diz, continua, sangue emerge das fendas, lava-o, porém, e de escuro e denso plasma vai se transformando em fluido de vida. Quer dizer, a consequência dessas grandes transformações é o sofrimento, é o desencarne das pessoas, a transformação dessa humanidade, inclusive muitos sendo expurgados do planeta, né, conforme o seu nível de densidade, mas que existe um plasma, como diz aqui, denso, oriundo dessa humanidade, mas que esse plasma, ou seja, essa energia pesada, essa energia densa que a humanidade gerou e gera, vai se transformando em fluido de vida, vai se transformando em energias superiores, em energias sutis, trazendo uma nova terra que se aproxima. Em outro trecho diz assim: tivesse o homem escutado a voz em seu interior, teria sabido quão simples é a verdade. Porém, nas tramas mentais, a efêmera busca do poder terrenal, o medo e a ambição germinam fecundamente. O homem novo desponta no âmago dos que responderam ao chamado cósmico, que ecoou em meio à inóspita vida da superfície da Terra. Então é aquilo que eu comentei antes com vocês, né? Se as pessoas tivessem mudado, se a humanidade tivesse mudado, os conceitos da humanidade tivessem despertados para algo superior, então toda essa sequência de sofrimento não teria acontecido. Essas transformações poderiam ter sido de forma mais amena, mas o ser humano poderia ter sido avisado pelas hierarquias maiores para abandonar determinado trecho da Terra, porque ia sofrer determinadas transformações. As próprias construções do ser humano teriam sido modificadas, a tecnologia teria sido modificada, mais condizente com o que viria, né? O futuro daquilo que diante da transformação que aconteceria. Então, diz aqui o trecho: o homem novo desponta no âmago dos que responderam ao chamado cósmico que ecoou em meio à inóspita vida da superfície da Terra. Então, o homem novo é justamente todos aqueles que, como eu disse antes, que aceitaram, que aceitam a transformação, que estão voltados para o bem e que responderam ao chamado cósmico. Então, desde lá da década de 80, década de 90, 1980 e pouco, 1990 e pouco, né, no século XX, já estava sendo feito esse trabalho de chamado cósmico para chegar a atingir a superfície da Terra, ou seja, o mundo material, o mundo físico, que é onde existe a parte pior, né, a parte mais densa do planeta. E no trecho, então, da Joana de Ângeles, que eu comentei com vocês, que
ao meu ver, fecha perfeitamente com o texto anterior ali mencionado do livro Aos que Despertam, diz assim: jogado em um mundo exterior agressivo, no qual predominam a luta pela sobrevivência do corpo e a manutenção do status, o homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis nem digeríveis, avançando apressado para o estresse, as neuroses, as alienações. Vocês veem que naquela época não existia ainda celular, não existia internet disponível para o público em geral. Estava começando a engatear essas manifestações de internet, de celular. E então, claro que existia também, né, os níveis de alienações, sempre existiu, né, os vícios físicos, inclusive, mas que nem a Joana diz aqui, o homem acumula conteúdos psíquicos não descartáveis nem digeríveis, avançando apressado para o estresse, para as neuroses, as alienações. E ela continua dizendo, acumula coisas e valores que não pode usar e teme perder, ampliando o campo do querer, mais pelo receio de possuir de forma insuficiente, sem dar-se conta da necessidade de viver bem consigo mesmo, com a família e os amigos, participando das maravilhosas concessões da vida que lhe estão ao alcance. A mensagem de Jesus é uma oportuna advertência para essa busca insana, quando ele recomenda que, abre aspas, não se ande, pois, ansioso pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo trará seu cuidado. Ao dia bastam os seus próprios males, fecha aspas. Então aqui evidenciando, né, que a tendência do ser humano de agir, né, de fazer essa busca constante por um mundo material que não o satisfaz, que não traz harmonia, que não traz equilíbrio, que não traz paz, que não traz nenhum tipo de felicidade, simplesmente é um constante estresse, constante neurose, alienações, e que distancia o ser humano, então, deixa o ser humano longe do bom convívio com as pessoas, com o próximo, né? Embora a gente sabe que nem sempre é possível ter um bom convívio com todos, sempre há alguém que não se dá bem, que não se consegue ter uma conexão melhor, mas enfim, que o ser humano pudesse ter mais consciência, mais conexão, com melhor qualidade com o próximo, de um modo geral, e com isso a humanidade cresceria, a humanidade se libertaria de tantos desequilíbrios, de tantos problemas energéticos até gerados, né, que repercute inevitavelmente no mundo físico. Então esses dois trechos aí são muito, acho muito importante para se meditar, para se analisar para si mesmo a vida de cada um e que nos ajuda nessa análise, nessa meditação do trecho lido, essas informações passadas por esses amigos maiores, nos faz buscar evolução, buscar melhoras o quanto antes possível, porque o tempo está cada vez mais rápido passando e os acontecimentos estão aí, né, batendo as nossas portas. Então, meditem sobre e até o próximo vídeo, onde estarei trazendo mais alguns comentários, algumas informações para vocês. Até mais.